Dia de clássico entre Goiás e Vila Nova, uma ótima chance para o Goiás voltar a demonstrar um bom futebol, talvez pela primeira vez nessa temporada, e já quebrando um tabu de vencer clássicos, algo que não aconteceu na temporada passada, em especial contra o Vila Nova nos últimos anos. Essa partida que marca também o retorno ao Serra Dourada, infelizmente com apenas uma torcida, mas acho que já é um começo também, tendo uma outra opção de estádio aqui no futebol goiano. Qual a provável escalação do Goiás para essa partida, do Vila Nova também, quem é o favorito para esse confronto e até mesmo olhando a tabela de classificação, uma vitória do Goiás podendo colocar na liderança já na sexta rodada, apesar de um começo oscilante e as declarações também pegando fogo nas últimas semanas. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira o link também da Bueno Tênis Club para você que quer começar um novo esporte nesta temporada de 2025, seja ele tênis ou beach tênis, também outras possibilidades como pickleball, na Avenida T15 no setor Bueno, ali pertinho do Vaca Brava. O link da Bueno Tênis Club você encontra aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o maior clássico do futebol goiano, quem que não gosta, um Vila Nova e Goiás, às 18 horas no estádio Serra Dourada, neste domingão. Uma excelente oportunidade para o Goiás nesse começo de temporada, já começar a dar uma nova cara e até mesmo impressão para o seu torcedor. Claro que o clássico ele é sempre tenso, é um jogo difícil, é um adversário respeitado também dentro do cenário do futebol que o Goiás disputa hoje, que é a Série B. E após um campeonato goiano começando, entre trancos e barrancos, uma oportunidade até mesmo para o Goiás chegar pela primeira vez na liderança. Eu pontuo como as principais lições, tá? O que o Goiás precisa demonstrar hoje já para acalmar os ânimos e até mesmo dar uma nova esperança para o seu torcedor. Voltar a vencer um clássico, algo que não aconteceu na temporada de 2024, seja ele contra o Vila Nova, onde foram um total 5 partidas, o Goiás teve a coragem de não vencer nenhum, sendo 3 deles dentro de casa. Além disso, o empate contra o Atlético Goianiense lá no Goianão ainda, jogando em casa. E se já não bastasse, o clássico contra o Goiânia ainda, que não é da mesma magnitude, ainda o Goiás conseguiu ser eliminado no ano passado em plena Serrinha. Além disso, além dessa questão de voltar a vencer um clássico, um jogo fora de casa para você sentir uma pressão contra um adversário tecnicamente qualificado, algo semelhante àquilo que o Goiás terá de desafio na Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco do Vila Nova é interessante, jogar em uma partida fora de casa, com o estádio cheio, essa pressão de um clássico também, eu gosto de jogo grande, eu já comentei isso em outros momentos também. Eu prefiro muito mais você ir pro famoso vai ou racha, do que ficar naquele meio termo. Então eu gosto de jogos difíceis. Eu sinto sim um interesse, um desejo por essas partidas também, e principalmente por se tratar em começo de temporada, porque é claro, ninguém quer perder hoje. Mas, se isso acontece, ainda não é o fim do mundo, tá? Estamos só na sexta rodada do Campeonato Goiano e já é um começo para começar a testar de fato esses jogadores e também o Jair Ventura. É uma partida onde o Goiás precisa demonstrar um melhor futebol em relação aos últimos jogos. Já deu para pegar um entrosamento maior. Claro que ainda não vai ser um Goiás perfeito, dar show, golear, não. Isso seria improvável, seja para o Goiás ou para o Vila Nova nesse começo de ano, mas já dar uma resposta para a sua torcida, alguns jogadores contestados nos últimos jogos também, tá aí uma boa chance, tá? O Edson Carioca, o Arthur Caíque, enfim, de demonstrar de fato um bom futebol neste retorno ao Serra Dourada, tá? O Serra Dourada que pelo menos pelas fotos está legal, está bacana, aqui algumas fotos também divulgadas pelo Vila Nova no decorrer dessa semana. O gramado parece estar pelo menos razoável, tá? Pode não estar impecável, como é o da Serrinha, do Oba ou o Estádio Olímpico também está legal, do Atlético, mas parece melhor do que em relação ao ano passado. E na estrutura também, apesar do lado de fora muito bagunçado ainda, muito mal cuidado, infelizmente, o nosso Serra Dourada, pelo menos na parte de dentro está limpinho. Enfim, tomara que seja também um bom jogo e que não prejudique as duas equipes também nesta questão do gramado. Bora falar então sobre as escalações. O Lucas Lovati deve voltar ao Goiás, tá? O que eu tenho de informação é isso. Ele até poderia jogar contra o Ajataiense, mas melhor ir com calma, né? Teve uma pancada ali na coxa, acabou sentindo, deve voltar à escalação titular. O Goiás ele deve ter uma escalação idêntica à do clássico contra o Goiânia. Eu peguei esse print aqui para vocês, não tá tão legal não, mas pelo menos dá para mostrar aqui a escalação titular. Tadeu,
o William Lepo, Messias e o Lucas Ribeiro, o Lucas Lovatti na lateral esquerda. Meio de campo com o Marcão, Juninho ou até mesmo o Gonzalo Freitas, tá? Eu colocaria um parênteses aí talvez, porque o Gonzalo entrou bem no último jogo, né? Foi titular contra a Jataiense. O Regis nessa função de um camisa 10, Arthur Kaique, Edson Carioca ou o Pedrinho. Pedrinho marcou gol no último jogo, mas não sei se vai ser um titular por isso. E o Facundo Barceló fechando o ataque, tá? Acho que é o que o Goiás tem para hoje, tá? Eu continuaria também, eu coloco parênteses também em relação ao Wesley Garcia, tá? O Wesley Garcia também pode ser o titular, na vaga de um dos dois pontos. Eu acho que o Goiás, o Jair Ventura, deve colocar o ataque com o Barceló, o Wesley Garcia e o Edson Carioca para este duelo contra o Vila Nova, até porque o Arthur Kaique no último jogo atuou como um camisa 10, não conseguiu fazer bem esta função. Se o Lucas Ribeiro não ficar à disposição, o Douglas Teixeira assume a condição na lateral esquerda. Tá? Pelo lado do Vila Nova, a escalação deve ser semelhante àquela no clássico contra o Atlético Goianiense, com o Kozlinski no gol, o Elias na lateral direita, a zaga com Alisson Maia ou Bernardo Chapa e o Thiago fechando também ali a defesa. O William Formiga também na lateral esquerda. Bom meio de campo com o João Vieira e Paysandu, Igor Henrique e o Diego Torres, um ataque com Emerson Urso, Júnior Todinho e o Gabriel Poveda. O que eu acho interessante, até acho o elenco do Goiás melhor, tá? Do que o do Vila Nova. Mas o time do Vila, ele é muito coerente para a Série B. São vários jogadores que já conhecem a competição, como por exemplo o Igor Henrique, o Alisson Maia, o William Formiga, o Júnior Todinho, também já disputou várias Série B, o Gabriel Poveda. Eu não gosto muito do Rafael Lacerda. Eu acho até um técnico interessante, mas se fosse torcedor do Vila, eu esperaria um técnico um pouco melhor, um pouco mais cascudo para esse de começo de temporada. Mas no restante, por exemplo, acho que o elenco do Vila Nova ele é assim coerente e é algo semelhante àquilo que o Goiás terá de desafio também no decorrer da sua Série B. Então é um teste que eu gosto. Eu aprovo esse teste hoje também no estádio Serra Dourada. Acho que vai ser uma boa dose daquilo que a gente vai ver, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro em relação aos seus adversários, claro. No ano novo, você quer começar a jogar tênis, beach tênis ou pickleball, mas não sabe por onde começar? Você não está sozinho. Muitos acham que esses esportes são difíceis, mas na Bueno Tênis Club mostramos que todo mundo pode aprender do zero com facilidade e diversão. Nossa equipe é especializada em treinar iniciantes. Então, você vai sentir o progresso desde a primeira aula. Aqui, cada treino é uma oportunidade de melhorar e se apaixonar por um novo esporte. E o melhor? Seja no ritmo do tênis clássico, a energia do beach tênis na areia ou a novidade divertida do pickleball, temos a modalidade ideal para você. Venha! O link da Bueno Tênis Club logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Entre em contato e agende a sua aula ainda nesta semana, tá bom? Além do recado da Bueno Tênis Club, o que eu posso passar para vocês também neste clássico contra o Vila Nova? Teve as últimas declarações, tanto do Hugo Jorge Bravo quanto também do Lucas Andrino, nas últimas semanas em relação ao clássico. Não vejo nada demais, acho que cada um defendendo a sua história, só a sua equipe, enfim, só discordo em relação a ter apenas uma torcida nesse jogo. O Goiás não foi favorável à questão de ter duas torcidas também. Não sei se a polícia aprovaria, enfim, tem essas duas partes também, mas eu acho que seria também um bom teste, assim como é um teste bom para o Goiás e para o Vila antes do início da Série B, um bom teste para um retorno das duas torcidas, já que estamos apenas na sexta rodada do Campeonato Goiano. Claro que há rivalidade, claro que se deixar brecha pode acontecer um desastre, a gente nunca pode duvidar da capacidade ruim do ser humano, mas se fosse para ter um teste, seria nesta partida ainda na primeira fase. Tá bom? Na tabela de classificação, Vila Nova com 11 pontos, o Goiás com 10. A única diferença é que o Goiás perdeu uma partida e o Vila empatou duas. Né? O Goiás tem um empate e uma derrota e o Vila tem 2 empates, além das mesmas 3 vitórias nos 5 jogos. Então apareceram na primeira colocação. O Goiás hoje, tá? Na minha opinião, a equipe que jogasse hoje nessa rodada em casa, seja o Goiás, seja o Vila Nova, seria favorito. Tá? Como o Vila tem o mando de campo, eu considero sim o Vila com
um certo favoritismo, sim. Não é grande, eu colocaria aí no máximo 55, 45, tá? É um jogo muito disputado, é um jogo pareio, 50, 60, 40, 60 no máximo, mas como o Vila ele já teve um clássico e venceu o Atlético, né, no último final de semana, isso também pode ser levado em consideração. A equipe que já teve um teste também nesse início de temporada, e é uma chance para o Goiás também conseguir convencer o seu torcedor, mesmo sendo uma partida fora de casa. Claro, o torcedor sempre atento às movimentações. O próximo clássico do Goiás já acontece no outro final de semana. Então, se o Vila teve o Atlético semana passada, o Goiás enfrenta o mesmo Atlético na Serrinha na semana que vem, no dia 9. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e como seria a sua escalação também. Espero um Goiás competitivo nesse jogo. Lembrando que logo após a partida a gente volta direto, né, com uma live para comentar sobre o que foi esse clássico. Tomara que com um resultado positivo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e conferir o link da Bueno Tênis Club para você começar um novo esporte neste ano de 2025. O link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.